Opa, salve galera! Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu tava com algum problema aqui de conexão, mas não era internet. Eu acho que era o aplicativo, porque eu reiniciei o celular e foi resolvido. Então quero dar um salve e uma boa noite para todos vocês. Vamos começar a nossa live, vem chegando aí. E quem for chegando já vai dando um like e já vai compartilhando essa live. Já como é que dá like aqui, aquele coraçãozinho que você dá aí no lado, na parte direita abaixo no seu Instagram. Deixa eu espalhar aqui para a turma chegar. E eu vou bater um papo hoje com meu amigo tão precioso Lopes. Já chamei ele aqui, vamos ver se ele aceita. Deve aparecer aí agora. E nada nos impedirá nessa noite. Salve contra todas as oposições e resistências. Poxa, Estamos tá de aqui, brincadeira, cara. Mas aí, como disse finalmente, aquele, diga como aí. disse aquele apóstolo, se fere a minha experiência, serei resistência, não é isso? Se fere a minha experiência com Deus. Gente, live de FIFA, como vocês veem aí de Silas. Gente, vamos fazer o seguinte: quem tá aqui, já manda a live pra galera, que já tinham alguns contatos aqui no WhatsApp perguntando, ei, não vai começar não? Justamente pela questão da conexão. Mas começou agora e eu tenho certeza Sim. que vai ser um tempo precioso para nós. Vai ser um tempo muito bom de crescimento. Gente, para quem não conhece o Silas, eu acredito que a maioria das pessoas conhecem. Mas para quem não teve a oportunidade de ser ministrado por ele em qualquer tipo de conteúdo, Silas tem o codinome de relevância. Tudo que ele fala é extremamente relevante, é extremamente útil e é extremamente reflexivo. E a sua amizade, meu amigo, você sabe, tem me feito crescer desde que eu te conheci, eu sou grato a Deus. E eu oro para que as pessoas que estão aqui nessa live também tenham o privilégio de iniciar esse acompanhamento, pelo menos no que diz respeito às redes sociais, começar a te seguir lá e a perceber tudo aquilo que você tem oferecido como ideias, como sugestões, como solução para tantas e tantas e tantas coisas preciosas da nossa sociedade. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui para não ficar só um discurso também, né? Meu Fazer valer o amigo, mas exemplo. deixa eu dizer o Vá óbvio falando aí aqui, enquanto eu mando, vá quando, falando aí. quando alguém fala muito dos outros, acaba falando mais de si, né? Então eu agradeço as suas palavras com a convicção de que elas traduzem muito mais sobre quem você é, o quanto você é generoso, o quanto você é amoroso, do que qualquer coisa que eu possa merecer. Mas agradeço demais e, como sei que é um elogio sincero, agradeço mais ainda, fico honrado. E já começo me explicando e me justificando. Isso aqui é parte da tal resistência que eu comecei a live falando, tá? Hoje, realmente, muitas forças conspiraram para que a gente não estivesse nesse encontro, só que quem está conosco é maior. Velho, a bateria do celular acabou, o carregador ficou no carro, a Aninha levou o carro, o fone sumiu, tudo estava querendo dizer para eu não fazer, mas uma das coisas que eu aprendi com o meu Deus e com o meu pai é: seja teimoso. Mesmo que a morte queira lhe parar, diga: não, eu estou a fim de ressuscitar. Hoje É tem. isso aí, brother. Então Nada hoje vai tem nos live, parar irmão. hoje Hoje à tem live. noite. Nada nos para. Somos imparáveis. E para quem não sabe, quando estourou a pandemia, começou essa febre de live, né? E muita gente me chamando para fazer live aqui agora. Se vocês repararem, eu não faço live. Eu só entro na live dos outros para dar um glória a Deus, um aleluia. E aí, na verdade, eu não fazia live porque eu tava com um problema no celular anterior. E Silas me deu de presente uma linha de crédito, para poder comprar um celular novo. E, e essa live aqui já abate duas parcelas, meu amigo. Brincadeira. Pode contar com isso, cara. Isso aqui vai Brincadeira. abater a parcela número 15 e a parcela número 16. Sendo que foi dividido em 12 ou 10, um negócio desse aí. Eu acho que foi por aí. Mas enfim, você que tá dando detalhes, eu acho que não precisa, pô. Deixa o povo Deixa com eu a só criatividade aí concluir aqui de imaginar. espalhar para o povo aqui. Pronto, agora acho que foi. Acho que foi. E vamos começar. O nosso tema de hoje é sacerdócio, política e reino. Silas é um cara muito precioso que diz respeito a contribuir nesses temas. Silas, eu quero começar te perguntando. Claro que a gente vai ser um bate-papo aqui, mas eu faço questão de ter o seu contributo como prioridade aqui. E eu te faço já uma primeira pergunta, que é o seguinte: o que é sacerdócio e como eu faço para saber se eu sou sacerdote? Que tem muita pessoa, muita gente que acha que sacerdote é só o pastor, é só o bispo, é só o padre. E talvez tenha um pensamento diferente. O que é que você pensa sobre isso? Essa é uma boa questão, Ti. Assim, me permita já chegar sendo um pouco direto, porque eu não gosto de meias palavras.
a live de hoje, o motivo da nossa existência, tudo que a gente tem para falar hoje aqui, tem a ver com o que está acontecendo na nação mais importante do mundo. Tem a ver com uma eleição que está incomodando muita gente porque está demorando de dar o resultado, uma eleição que gera muita expectativa, muita ansiedade. O tema principal dessa live hoje é essa eleição. E todo mundo já sabe que eu estou falando da nação mais importante do mundo, que é a igreja. Eu estou falando do que Pedro disse quando falou que nós somos a nação santa, a geração eleita. Pedro fala de uma eleição que está demorando pra caramba, porque o voto foi dado há 2000 anos, no mínimo, o voto foi revelado há 2000 anos, foi encerrada a eleição há 2000 anos, o voto foi dado desde a eternidade por Cristo. Cristo revelou esse voto na cruz. Na cruz ele mostrou ao mundo que ele elegeu essa geração, a geração que está debaixo do poder do Espírito Santo. E até hoje o resultado ainda não foi proclamado. E desse caso aqui não é porque a gente não sabe ainda quem são os eleitores. A gente ainda não sabe quem são os eleitos. A gente já recebeu os votos, mas aqueles para quem o voto foi dado ainda não estão claros para todo mundo. A gente já tem aqui nossos favoritos. As casas de apostas já anunciaram quem são os eleitos. Muita gente já colocou aí no Instagram, na internet, dizendo quem são os eleitos. Mas o resultado de fato ainda não foi proclamado. E essa é a eleição mais importante da história, essa é a nação mais importante da história, porque isso diz respeito à igreja. Gente, para quem está meio boiando, eu estou falando de 1 Pedro 2,9, que diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É sobre esse texto que a gente está falando aqui hoje, é sobre essa nação, e a gente está falando da igreja. Uma nação que foi eleita com um voto único dado por Deus e revelado à humanidade na cruz. E essa eleição, ela determinou o nosso futuro, determinou a nossa realidade. Por quê? Porque ela nos constituiu ocupantes de um mandato, de um cargo, de um posto que define os destinos do mundo. E esse posto não é o posto de presidente dos Estados Unidos. Esse posto é o posto de sacerdotes do reino. Sacerdócio real. Nós somos os sacerdotes do mundo. Fomos eleitos para isso. Nós somos a geração... Gente, isso é muito importante. Biden e Trump estão disputando uma eleição bem menos importante. Eu espero que você não tenha pensado nela quando eu falei algumas coisas aqui atrás. De maneira nenhuma. Ninguém pensou nisso, pelo amor de Deus. A gente tem daqui a 10 dias em Salvador uma eleição ainda menos importante para os destinos da humanidade do que aquela que está tendo lá. É importante, mas é menos. E o que há de interessante em uma eleição, em outra e em qualquer eleição é que se há um eleito, há alguém que não foi eleito. Isso aumenta a importância da eleição. Todas as gerações que nos antecederam tiveram sua relevância. Abraão foi um homem de quem se fala há 5.000 anos, talvez. Moisés é um homem de quem se fala há 4, sei lá, tantos mil anos. São gerações importantíssimas. Gerações que figuraram no certame, mas que não foram eleitas. Olha que coisa interessante, gente. De Adão a João Batista vieram várias gerações, mas elas não foram escolhidas para esse cargo que nos é dado. Elas foram nomeadas para determinadas finalidades, para determinadas funções, elas cumpriram suas etapas no projeto eterno de Deus, mas nós, aqueles a quem Pedro está se dirigindo em sua carta, aqueles que estão debaixo do poder do Espírito Santo, aqueles que receberam as virtudes da cruz do Calvário, aqueles que vieram após Cristo, nós somos a geração eleita para figurar como sacerdotes diante do mundo. No caso de Abraão, ainda não havia um sacerdócio estabelecido com todas as regras e principados. No caso de Moisés, o sacerdócio estava na tribo de Levi para servir à comunidade de Israel. Moisés, inclusive, conheceu sacerdotes de outras comunidades. A gente fala muito pouco sobre isso, mas Jetro, sogro de Moisés, era sacerdote da comunidade de Midian. Exatamente. Havia sacerdotes de pequenas comunidades, sacerdotes de guetos. Havia aquele cara que representava a sua família diante de Deus. Aquele cara que representava sua religião diante de Deus. Aquele cara que representava a sua igreja diante de Deus. Nenhum desses foi eleito para o cargo que nos coube. Pedro está dizendo, nós somos uma geração eleita para figurar como sacerdotes do reino de Deus diante do mundo. Uau. Essa é a responsabilidade que nós temos. Nós todos somos
sacerdotes do mundo. Nós representamos o mundo diante de Deus e representamos Deus diante do mundo. É basicamente isso que um sacerdote faz. Repete isso aí, amigo, para a galera fixar. Repete isso aí. Essa frase é boa. Nós somos representantes do mundo diante de Deus e somos representantes de Deus diante do mundo. Quando Paulo apresenta à igreja Jesus, ele fala: eu não vos apresento outra coisa a não ser o Cristo e este crucificado. Nós somos o corpo de Cristo e este crucificado. O que é que isso significa? Nós estamos entre os céus e a terra. Quando o mundo olha para Deus, vê a nós. Quando Deus olha para o mundo, vê a nós. Nós somos o corpo do Cristo crucificado. Nós somos essa ponte, nós somos essa embaixada, nós somos um território do céu na terra. Nós somos um pedaço da terra no céu. Nós somos a ponte. Nós somos o caminho. Nós somos o corpo daquele que se fez mediador. A gente não diz a quem é que queira: eu vou te apresentar a Deus, eu vou te apresentar ao mundo. Não, a gente não apresenta Deus ao mundo, nem apresenta o mundo a Deus. Nós representamos Deus para o mundo e nós representamos o mundo para Deus. Esse é o nosso papel, só isso. É só essa nossa missão, essa é uma missão bem simples. Esse é o nosso mandato. E você perdendo tempo, tendo pena de Donald Trump, perdendo tempo, tendo pena de ACM Neto, pensando: rapaz, esse cara representa a cidade diante do governo, representa o governo diante da cidade. Você representa Deus diante do mundo. Você representa o mundo diante de Deus. Esse é o papel do sacerdote. Quando você ora, não adianta orar só pelos seus pecados. Você ora como Isaías, como quem diz: ai de mim, Senhor, porque o meu povo é impuro. Senhor, ai de mim, porque existem homens estupradores nesse mundo. Ai de mim, Senhor, porque existem mulheres violentadas nesse mundo. Senhor, ai de mim, porque existem pais que abandonam seus filhos. E por melhor pai que eu seja, eu represento um povo de pais omissos. Senhor, por melhor que eu seja, eu me envergonho de mim diante de ti, porque eu represento um povo impuro. Da mesma forma, quando você se apresenta ao mundo, você pode dizer: eu sou impuro, eu poderia compactuar com suas impurezas. Eu sou falho e eu poderia, portanto, ser tolerante com suas falhas. Eu sou um pecador e, portanto, eu poderia até ter prazer nos seus pecados, mundo. Mas eu estou aqui representando um Deus que é santo, puro, reto e perfeito. Então eu não me posso dar ao luxo de ser menos do que a imagem e semelhança dele. Mundo, você vai me desculpar, mas eu preciso falar sobre paz, justiça e alegria com vocês, porque eu represento o Glória a Deus. Glória a Deus. Sacerdote. Só isso, Ti. É só essa a nossa missão. Tá fácil. Gente, só dessa introdução aí, pelo amor de Deus, é um pecado se você não compartilhar essa live. Manda esse aviãozinho, pelo amor de Deus, para o máximo de pessoas que você puder, porque aqui foi só a introdução. Quem já está acompanhando aqui sabe que é muito, muito, muito forte o que Silas está falando. E eu quero mandar um salve aqui para quem está aqui conosco. Nandinha Matos, Renata Anjos, Priscila, Marlete, Adenilza, Bianca, Luana, Marina, Luciano, Eduarda, Saulo, Ingrid, Fernanda, Carlinha, Tiago, Andy, Geise, minha mãe Clemilda, Ana Clara, Daiane, sua mãe, pastor José que Silva. Coisa linda! Aí tá nesse nick aí, ó, Clemilda, cadê? Acho que é 808, mas ela só fez o perfil para ver minhas lives, amigo, não posta nada. Eu tenho prima aqui, Jari, eu tenho Saulo, não sei se é Saulo meu irmão ou se é algum outro Saulo, mas enfim, você falou Saulo. Esse é irmão. Então tá maravilha. Eu tenho outros irmãos aqui, o Ellen, uma galera que é da minha infância, e a galera da Lírio que tá aqui com a gente, Bia, Vivian, doutora, minha colega. Gente, que legal, viu? Sejam bem-vindos à minha casa e obrigado por me dar esse acesso à casa de vocês. Que coisa linda, Leandro, a gente tá aqui conversando, compartilhando. Andréa Pereira, doutora Carol. Gente, quem já tá aqui na live tá vendo o quão precioso tá. Eu falei, o codinome de Silas é relevância. Você passa 5 minutos com o cara, ele é o Juscelino Kubitschek da filosofia, né? 50 anos em 5. Nada disso, meu amigo. Mas que bom, amigo, essa essa clareza sobre sacerdócio, e foi interessante que você fez um jogo de ideias muito bom, porque começou falando como se fosse da eleição norte-americana, né, que é o que está tomando noticiário, e trouxe de fato a relevância da igreja. E a gente está aqui no momento que está nessa live, eu falo no momento que depois a gente vai postar no YouTube também, se Deus permitir. Então, para pular essa questão do lapso temporal, a gente está gravando aqui no momento em que a eleição norte-americana ela começou a ser realizada 2 dias atrás,
e o resultado ainda não saiu, né? E tá a maior polêmica, o candidato Biden, o Partido Democrata, o candidato Trump, que é o atual presidente, a gente não sabe onde vai dar, mas tem uma coisa interessante na eleição norte-americana, é que ela, nesse ano, ela bateu o recorde de votos na história, de participação na história. Eu não lembro, amigo, você certamente vai lembrar, se em 2018 no Brasil também foi recorde na história, sabe dizer? Aqui no Brasil quase sempre é, porque nós temos um fenômeno diferente do de lá. Aqui a eleição é obrigatória. Sim. Ainda que as sanções para a ausência no dia da eleição sejam pequenas, o termo obrigatório aqui pesa muito e normalmente quase todo o contingente eleitoral vai às urnas. Aí, Ainda como que a para votar população vai nulo. crescendo, Então acaba. a população vai Entendi. crescendo a cada ano. Normalmente nós temos um Entendi. recorde. Então 2018 foi sim. Às vezes, por exemplo, agora 2020, as eleições municipais, às vezes não tem um recorde do de 2020, do de 2018, porque nas municipais, às vezes as pessoas flexibilizam, vão menos e tudo mais, fica mais espalhado, mas nas eleições presidenciais, normalmente a gente bate o recorde. Então Entendi. aqui é recorde ano passado. Mas lá nos Estados Unidos, o recorde era de 2008, ou seja, bateram o recorde de 12 anos atrás. O candidato mais votado até então teria sido Obama no primeiro mandato, na primeira eleição. E disparado, né? Porque, assim, por exemplo, o Biden está na Disparado. frente, mas o Trump, que está perdendo, ele também já superou o recorde. Pois E é, pois é, pois é é. interessante isso, porque mesmo que no Brasil a gente tenha um fenômeno de um modo diferente, como você explicou, é notório que a gente vê um crescimento no interesse das Sem ideias dúvida. políticas, da participação política no Brasil. Então, assim, Brasil, Estados Unidos, diversas outras nações do mundo estão experimentando esse crescimento fenomenal cada vez, o fenômeno desse crescimento cada vez mais. E assim, amigo, em contrapartida a isso, a gente tem uma mentalidade dentro da igreja, dentro do reino de Deus em geral até, que é uma visão um pouco escapista, né? Eu queria que você fizesse esse paralelo, esse contraste, explicasse para as pessoas aqui com sabedoria o que é o escapismo. Tem muita gente que é escapista sem nem saber, né? E você ponderasse se essa é a postura correta e, se não for, qual é a postura correta que a igreja deve ter em relação aos temas políticos que estão em efervescência no mundo inteiro. Muito oportuno, Ti, você puxar esse assunto. E eu já queria destacar aqui que a nossa irmã Geise perguntou, vai ficar salvo? Você está perguntando sobre Tiago ou sobre a live, Geise? Você quer saber se Tiago vai ficar salvo ou se a live? Porque a resposta é sim para as duas perguntas, tá? Então... Fé em Deus. Rapaz, tem uma menina aí dentro, mas outro dia a gente fala sobre isso. Estamos orando por isso, meu amigo. Na dúvida. Como é? Acorde arminiano e vai dormir calvinista, né? Pois é. Vamos lá. O que é o escapismo e por que é tão oportuno falar disso? Porque quando eu comecei a brincadeira aqui de paralelizar a eleição de que Pedro fala quando nos diz que somos uma geração eleita com a eleição americana, a eleição norte-americana de Donald Trump e Joe Biden, quando eu fiz esse paralelo, eu tenho certeza que muita gente, ao identificar o paralelo, teve uma ginge, pensou assim, não se brinca com isso, não se mistura as coisas do céu com as coisas da terra. Não se fala de coisa secular junto de coisa espiritual. Tem gente que trabalha essa ideia porque eu cresci com essa ideia. Eu cresci ouvindo o seguinte, até tem uma história engraçada, Ti, de um amigo nosso que estava convertido há algum tempo, e aí ele tinha uma história pesada, né, antes da conversão, e aí ele estava conversando com os amigos e tinha gente ali que não era convertida ainda, esse cara estava Não falando, sabia rapaz... que você era amigo de tio Chico. Pior que parece fisicamente, mas eu tô falando de Jairinho. Aí Jairinho tava contando que ele falando, né? Não vaso. Ele só fala assim, vaso, pô, vaso. Vaso, quando eu morava no Egito, vaso, eu aprontava demais. Vaso, na época que eu tava no Egito, eu fazia isso. Quando eu tava no Egito, eu fazia aquilo. E aí, um outro cara que estava ali envolvido e não conhecia Jairo, nem o modo como Jairo falava, comentou comigo, poxa, que legal, né? Um cara vivido, já viveu na África lá, morou no Egito. Aí eu tive que explicar para ele que isso era um evangeliquez que se universalizou. A ideia que o cristão tem é de que antes de vir para a igreja, ele estava no mundo. E às vezes ele usa outras expressões como o Egito. Eu ouço muito comumente as pessoas dizerem isso. Antes eu vivia no mundo e agora eu estou na igreja. As pessoas dizem assim, antes eu tinha um compromisso com o mundo e agora eu sirvo a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, meu amigo, me perdoe
Aliás, vou me apropriar, que a apropriação cultural vale, né, Ti? Você Com entendeu certeza. errado. Com certeza. Se Saulo você que acha que chore. você estava no mundo, Saulo que chore, Saulo que lute. Você entendeu errado se você acha que você antes estava no mundo e tinha um compromisso com o mundo e agora conheceu a Cristo e saiu do mundo. Por quê? Primeira coisa, antes de conhecer a Cristo, você só tinha um compromisso com o seu próprio umbigo. Seu Deus era o seu ventre. Eu digo isso de você porque digo isso de mim. Você não tinha compromisso com ninguém, nem com sua esposa. Você só estava com ela porque ela lhe dava alegria. Antes que você conhecesse a Cristo, você era dentro de si mesmo. Quando você conheceu a Cristo, foi que ele disse para você o que ele disse para Paulo. Agora você tem um débito. Agora ame as pessoas desse mundo como eu te amei. Agora você tem um compromisso com o mundo. Então só quem tem um compromisso real e sincero e indissolúvel com o mundo é quem conheceu a Cristo. Se você se converteu, você tem um compromisso com o mundo. Você tem uma responsabilidade com o mundo. Se você se converteu, você deve muito. Muita gente diz isso, né? Agora eu aceitei a Cristo, não devo mais nada a ninguém. Deixa ele dar uma má notícia. Agora que bem você deve. Agora você está encalacrado de dívida, meu amigo. Porque agora você deve a todo mundo a coisa mais cara que existe no mundo, que é o amor. Porque foi isso que a Escritura nos diz. A ninguém devais nada a não ser o amor. E quando a Escritura disse isso, ela disse, meu amigo, sua dívida vai ficar lá em cima. Porque dever amor para as pessoas é algo muito sério. E nós, quando conhecemos a Cristo, quando Ele nos alcançou, quando Ele nos encontrou, passamos a ter esse débito, essa responsabilidade para com o mundo. E eu digo isso lastreado em Cristo. Ele disse assim, ele contou a parábola que todo mundo já ouviu, a parábola do joio e do trigo, e ele disse pra gente que gente, desculpa, eu tenho que parar tudo, porque minha esposa disse olá, e aí o meu coração se enterneceu. Eu ouvi a minha esposa bater a porta e o meu coração... Vou voltar aqui, mas vamos lá. Tem vários Eu me louvores que desconcentro. cabem atualmente aí Essa mulher é nessa linda situação. demais. Essa mulher é linda demais. Mas vamos lá, olá, meu amor. Vamos lá. Quando Cristo fala da parábola do trigo e do joio, e todo mundo já ouviu essa parábola, ele diz assim, um homem resolveu plantar uma semente no seu campo. E essas sementes são os filhos do reino, é a igreja. E onde é que esse homem resolveu plantar a igreja? Cristo podia plantar a igreja em qualquer lugar, gente. Se eu fosse escolher um lugar, eu pediria para ele plantar a igreja no Jardim do Éden. Ou então para ele plantar a igreja no, sei lá, num celeiro de Vitórias. Eu não estou falando do Barradão, eu estou falando talvez da eternidade, enfim. Eu queria que Cristo me plantasse no céu. É sinceramente onde eu queria que Cristo me plantasse. Mas olha o que ele quis fazer. Ele disse assim, um homem, que é o filho do homem, Cristo, plantou a semente do reino, que é a igreja, no mundo. Ele diz, o campo em que Cristo plantou a igreja é o mundo. É no mundão de meu Deus. Foi lá que Cristo botou a igreja. E ó, gente, se estava ruim, vai piorar. Porque quando Cristo disse que ia para o Pai, ele foi orar ao Pai. Disse ao Pai assim, Pai, tá vendo esse povo que o Senhor me deu? Eu estou cuidando tão bem deles. Eu vou pedir um favor, Pai. Deixa esse povo todo no mundo. Não tire eles do mundo, mas livre-os do mal. Forte. Não tire-os do mundo, mas livre-os do mal. Olha a oração que Cristo fez por mim e por você. Não tire eles do mundo. E quantos de nós temos orado, temos fazendo oração... Já ouviu falar em oração contrária, Ti? Ah, com certeza, meu. Já fiz muito. Pois é. Várias vezes a gente faz oração contrária à oração de Cristo. Várias vezes a gente diz ao Pai o seguinte, Pai, não me deixe nesse mundo, Pai. Pai, me livra do mundo, Pai. Me tira do mundo, Pai. Eu quero sair do mundo. Aí o pai diz, ih, rapaz, agora você me apertou sem me abraçar. Porque seu irmão mais velho pediu para eu lhe deixar no mundo. Aí vem você pedir para eu lhe tirar do mundo. É. Olha que coisa interessante. Tinha um cara numa cidade chamada Gadara. Esse cara, ele tava só um pouquinho assim com um problema. Ele tava tipo endemoniado. Endemoniado de um jeito. Um pequeno traço de personalidade. Assim. Tinha tanto capeta dentro desse cara que juntou São Pedro, São Tiago, São Marcos, São Marcos não, porque não tem São Marcos aqui ainda não. São Mateus. Juntou tudo quanto era santo do panteão católico. Tudo quanto era apóstolo da igreja protestante. Juntou os fundadores da igreja. Juntou o pastor do seu pastor, do seu pastor, do seu pastor. Juntou o pastor dessa galera toda. Os homens mais espirituais, dos quais a gente já teve notícia depois de Jesus. Juntou essa galera toda para fazer um culto de exorcismo. Cantaram. Como é a música de exorcismo que a gente sempre canta, do sangue de Jesus, pelo menos é que a gente canta. Poxa vida, vixe, falhou aqui a música, mas cantaram todas as músicas de exorcismo que a gente conhece,
passa do sangue de Jesus sobre mim, falaram, está repreendido em nome de Jesus, impuseram a mão sobre o cabra, e o capeta foi risada, não quis sair do cara de jeito nenhum. Falaram, crê em Deus Pai. Falaram, crê em Deus Pai, disseram, vá de reto, satangosto. Bateram na madeira 3 vezes, não deu jeito. Não deu certo. Só Jesus para exorcizar esse cara, meu amigo. E aí, esse cara foi exorcizado por Cristo, esse cara se converteu. E esse cara vivia numa cidade, em que ninguém cumpria a lei de Deus. Esse cara vivia num lugar em que ninguém respeitava o mandamento de Deus. Pra você ter uma ideia, o grande negócio dessa cidade era criar porco num lugar em que Jesus disse para ninguém comer porco. Jesus, através de Moisés. Só para sentir a pressão da cidade aí, né? Só para você ver o nível. Pense num lugar que o povo, se viesse no carnaval de Salvador, ia dizer, aí achei esse povo daqui muito careta, muito crente pro meu gosto. É mais ou menos assim a cidade. E o que aconteceu? Jesus libertou esse cara. Transformou esse cara num crente de um segundo, assim. Pensa num cara que se converteu. E aí, a primeira coisa que esse cara pediu a Jesus depois de convertido, sabe qual foi? Me tira dessa cidade, Cristo. Me leva para outra cidade. Deixa eu ir contigo para onde o Senhor for. Deixa eu sair desse lugar. Pelo amor de Deus, esse país é oprimido demais. Esse mundo é ruim demais. Eu não quero mais ficar aqui. Jesus disse, irmãozinho. Aí você me quebra, pô. Porque eu te salvei justamente porque essa cidade precisa. Eu salvei você por amor ao povo no lugar em que você está. Glória a Deus. Você já foi uma luta para esse lugar. Agora você será uma luz. Essa cidade precisa de você. Esse mundo precisa de você. Jesus disse para ele o que disse para os discípulos e o que disse para nós. Vocês são a luz do mundo. Se vocês saírem do mundo, o mundo fica em trevas. Enquanto vocês estão no mundo, há esperança para o mundo. Vocês têm uma responsabilidade com o mundo. Sem vocês aí, esse mundo se estrepa. Então, assumam o lugar de relevância que vocês precisam ter no mundo. Brilhem, reluzam, reflitam, resplandeçam, porque a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevalecem contra ela. E o que isso tem a ver com a eleição americana? O que a Bíblia está nos mandando fazer é tomem parte dos negócios do mundo. Participem do que está acontecendo ao redor de vocês. Discutam os assuntos relevantes nos dias de hoje. Participem da política local, participem da política internacional. Entendam. Tudo bem, aí é aquela parte de Jesus mandar a gente fazer o impossível, né? Entendam o sistema eleitoral norte-americano. Conheçam os candidatos brasileiros. Participem das discussões brasileiras. Se possível, frequentem audiências públicas. Se possível, estudem leis. Se possível, formulem projetos de leis. Chamem os seus amigos para discutir, para debater. Evangelizar, gente, às vezes, não é falar simplesmente de Jesus. Evangelizar, às vezes, é falar com Jesus, falar tendo Jesus em si, dos problemas do mundo. Várias vezes Jesus falava dos negócios do Pai sem tocar no nome do Pai. Várias vezes Jesus estava falando com as pessoas sobre como deve ser a lei a respeito do divórcio. Jesus estava conversando sobre lei. Jesus estava conversando, olha, a minha opinião a respeito da legislação do Código Civil israelense, a minha opinião a respeito do Código Civil israelense é essa. E eu tenho uma opinião madura sobre esse tema, porque eu estudei a respeito. Aí as pessoas perguntavam, rapaz, com que autoridade você fala essas coisas? E ele disse, eu não teria poder nenhum se do Pai não me fosse dado, né, irmão? É claro que quem está falando aqui não sou eu, é o Pai. Jesus falava sobre os negócios da terra e as pessoas enxergavam o Pai. Jesus conseguia mostrar o céu através das discussões terrestres. E, gente, a missão que a igreja recebeu foi essa. Há um texto que eu estou apaixonado esses dias. Aliás, eu sou apaixonado sempre. Eu sei que vocês conhecem o Tiago Calvinista, o Tiago... Brincadeira, viu, gente? Não é Tiago Calvinista, mas o Tiago Leitor, aquele Tiago que posta frases de John Piper, aquele Tiago... Vocês conhecem o Tiago culto intelectual, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Tiago é do manto. Tiago é terra. Tiago é penteca. Tiago é língua estranha, meu irmão. É esse Tiago que eu conheço. O Tiago, assim como eu, é fascinado por Atos 2. O que eu vejo em Atos 2, gente? Um bando de crentes reunido, orando e perguntando ao céu. O que o céu tinha para eles? Eles queriam falar com o céu. Eles queriam falar com Deus. Eles queriam dizer, Deus, leva-nos, Senhor. Eles estavam olhando para o alto. Como Jesus foi ao alto, foi assunto aos céus, eles estavam olhando para o céu e pensando, Senhor, o que o céu tem para nós? Nós queremos falar com o céu, nós queremos o céu. Aí o que Jesus deu de presentes a eles? A terra. Jesus olhou para eles e disse o seguinte, forte, irmão, isso. Vocês estão com a língua de vocês viradas para o céu, mas a língua do céu está virada para a terra. Glória a Deus. Línguas repartidas como que de fogo vêm sobre a terra.
E naquele momento, eles começam a falar outras línguas conforme o Espírito lhes permitia que falassem. E enquanto eles queriam falar com Deus, o mundo os ouvia. E o mundo os ouvia na língua do mundo. O mundo os ouvia em suas próprias línguas. Era um monte de crente falando a língua de crente e sendo ouvido na linguagem dos ímpios. Eram os ímpios vendo os crentes falando, mas eles perguntavam, como é que esses crentes... Eu sei que esse cara é evangélico, ele está falando evangeliquez, por que eu estou entendendo? Ele está falando de coisas que ele não deveria estar falando. Por que esse cara está falando para a terra? O que esse cara tem para falar para a terra? O que esse cara tem para dizer à terra? Esse cara é crente, esse cara, os assuntos dele são ali, ó. Isolamento do mundo, ele quer escapar desse mundo. Ele ora para que Jesus volte, porque ele acredita que o mundo está ruim demais, ele quer fugir, ele quer ir embora. Isso, aliás, é a definição de escapismo. Advogado é assim, você faz uma pergunta, ele dá uma palestra, depois de meia hora ele responde a pergunta. A pergunta é feita por ti. Escapismo é esse desejo de ir embora, essa alienação, essa vontade de fugir dos problemas do mundo. E muita gente vai a Deus através de escapismo. Muita gente deseja a volta de Cristo, não porque o plano de Cristo é esse, mas porque não aguenta mais viver no mundo, porque quer sair do mundo. E aí os discípulos estavam olhando muitas vezes, amigo, e muitas vezes, só um parêntese, você continua, muitas vezes o nosso Maranata, como você mesmo citou, é mais um desabafo de alguém que não está aguentando mais essa terra, né? E errado. A gente pensa que Maranata é o desabafo de alguém, meu Deus, volta logo, porque se demorar mais 2 semanas eu vou desviar total. Mas, na verdade, o sentido de Maranata é o anseio pela vinda de um rei que vai ampliar o processo de restauração na terra. Então, a gente está clamando para que esse processo possa ser liderado aqui na terra por um rei que vai vir de maneira física novamente, o Jesus, e que vai restaurar essa terra. Jesus não vem para restaurar o céu, ele vem para restaurar a terra. Então, é justamente isso que você falou, enquanto alguns têm aquele sentimento de que Jesus volta logo porque eu não aguento mais, eu preciso sair daqui. Na verdade, Jesus vai voltar para nos inserir num processo de mudança aqui nessa terra. Mas siga aí que Deus está te usando profundamente, meu irmão. Não, você puxou para o tema. Eu tenho até que encerrar aquela minha fala. Minha fala que era para ser um parêntese, pô. A sua foi maravilhosa. O que eu penso, Ti, é que há esse escapismo, essa ideia de fugir do mundo, de sair do mundo, essa vontade de que Jesus venha e nos leve embora, porque isso aqui está muito difícil. Enquanto Cristo nos chama à responsabilidade. O pastor Paulo Borges Júnior, se você não segue ele ainda, siga. É um cara que me inspira muito. Ele costuma dizer isso. Só há 2 lugares em Cristo Jesus. O lugar do arrependimento e o lugar da responsabilidade. Se você não está em nenhum deles, você não está em Cristo. Se você não está em rota de arrependimento, se você não está voltando atrás e se arrependendo do que você tem feito, você precisa estar caminhando à frente para colher arrependidos e se responsabilizar por eles. Só há lugar em Cristo Jesus para os que estão em responsabilidade e os que estão em arrependimento. Não existe um terceiro lugar em Cristo Jesus, aqui na terra. Então, a gente foi chamado para a responsabilidade. A gente foi chamado em arrependimento para a responsabilidade. A meta é que a gente se torne responsáveis pelo mundo, que a gente se torne cuidadores do mundo, que a gente assuma o papel de diretrizes do mundo, que a gente seja para o governo brasileiro o que Billy Graham foi durante muito tempo para algumas decisões do governo americano. E, aliás, é Billy Graham quem cunhou a frase: o crente lê a Bíblia, o mundo lê o crente. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos o farol desse mundo em trevas. E quando a gente fala de crentes atuando na política, muita gente já pensou aqui, um pastor que foi preso recentemente, gente que botou dólar na cueca, gente que fez isso e aquilo. Gente, isso aí não é cristão na política, não. Isso aí é fake. Isso aí é aquele cara que você não dá para ser, você dá e aí fake. É o cumprimento certo para essa pessoa. Você acha que é só você que cita Neymar nas lives? Ah, eu tô por dentro. Esses caras não são cristãos. Esses caras são infiltrados, são hackers. Eles decodificaram o sistema cristão, invadiram o sistema cristão e de lá estão plantando alguns vírus no meio do sistema cristão. Mas o antivírus está sendo passado. A igreja está fazendo varredura. O Espírito Santo está botando para fora quem são essas pessoas. Crente na política, você vai ver um cara chamado John Wesley, que escrevia para todos os parlamentares, dizendo, olha, eu quero falar sobre escravidão e para mostrar para você que a escravidão é um mau negócio para a Inglaterra, mostrar para você que a Inglaterra perde dinheiro com a escravidão, mostrar para você que a economia inglesa não vai fluir, e John Wesley estudou economia para poder dialogar sobre isso. A grande preocupação dele não era com o dinheiro da Inglaterra,
A grande preocupação dele era porque o Espírito Santo estava nele dizendo: um homem não pode escravizar outro homem. Uau. Todos os homens foram feitos para a glória de Deus. O Espírito Santo nele estava dizendo isso, a Escritura estava gritando isso com ele. Ele precisava mostrar isso ao mundo, mas ele precisava falar em outras línguas repartidas como que de fogo, para que o mundo entendesse em sua própria língua. Então John Wesley escreve para os parlamentares britânicos, no século XVIII, e mobiliza a Inglaterra com palavras que a Inglaterra entendia. Ele varre a Inglaterra com um evangelho que chegava aos ouvidos do homem ímpio, porque era um evangelho que não estava alienado, que estava engajado com os problemas do homem ímpio. Era um evangelho que falava com a terra. E o que acontece? Dentro da igreja de John Wesley se levanta um parlamentar, o Wilberforce. E o Wilberforce, parlamentar da igreja de John Wesley, propõe a lei que abole a escravidão na Inglaterra e que proíbe a escravidão no mundo e transforma a Inglaterra do dia para a noite. A Inglaterra era o maior mercante de escravos do mundo, o maior traficante de escravos do mundo, e do dia para a noite se torna a polícia mundial anti-escravidão. Os navios que transportavam escravos, escravizados, passam a ser navios de marinha, navios de guarda costeira, navios que vigiavam se tinha alguém traficando escravo para proibir o tráfico. Olha que revolução! Porque um homem cheio do Espírito Santo resolveu aceitar as línguas repartidas como que de fogo e falar com o mundo, antenado com os problemas do mundo. Porque um homem percebeu que sim, a política é problema nosso. Sim, a imoralidade sexual do mundo é problema nosso. Sim, as pessoas que vivem na vida e dizem: ninguém cuide da minha vida, ninguém se preocupe com a minha vida. Gente, há um ano, um cara na China talvez tenha dito o seguinte: quem cuida da minha vida sou eu como o que eu quiser e eu não estou nem aí para as regras sanitárias do planeta. Eu vou comer minha sopinha de morcego aqui do jeito que eu quiser. Talvez esse cara tenha dito isso há um ano, numa cidade do interior da China que eu nunca tinha ouvido falar. É só um ano uma depois, suposição, talvez, quem sabe. Só uma suposição, talvez isso tenha acontecido. O fato é que um ano depois, 1 milhão de pessoas podem ter sido destruídas graças a essa conduta de uma pessoa cuja vida, na cabeça dele, não dizia respeito a mais ninguém. Então me desculpe, meu amigo, se você acha que cada um vive sua vida e a amizade continua, eu acho que você não está vivendo no mesmo mundo que eu. No mundo em que eu estou, nós estamos interligados. A humanidade que eu conheço é um ser coletivo. E sim, você é problema meu. Sim, eu sou problema seu. Sim, cada habitante da sinaleira de Salvador, cada morador de um viaduto de Salvador é problema meu. Sim, cada político corrupto de Salvador é problema meu. E isso é ser sacerdote. Quando Arão, o sacerdote primeiro, constituído por Moisés, ia ao Santo dos Santos, ele ia tremendo, não só pelo que ele fez de errado, não só pelo que ele tinha apresentado a Deus, ele ia tremendo dizendo o seguinte: Senhor, tem misericórdia pelos meus pecados, tem misericórdia pelos pecados do meu povo. Senhor, eu estou preocupado com a vida de cada um aqui, eu estou apresentando a Ti a vida de cada um aqui. Nós temos uma responsabilidade, isso nos obriga a participarmos dos assuntos da política, isso nos obriga a nos comprometermos com esse mundo, isso nos obriga a tomarmos uma posição em relação a esse mundo. E a igreja do século XXI, graças a Deus, eu acho que a gente está dando os primeiros passos, engatinhando nisso, mas a gente está despertando para isso e eu acho que isso é parte de um mover profético. Eu acho que há uma projeção de Deus para esse momento. Eu falei que eu estou preso lá em Atos 2, eu sou pentecostal até o talo, eu sou pentecostal, quando eu canto, quando eu oro, o diabo passa mal, eu sou desses. Então eu estou preso ali em Atos 2, e a igreja de Atos 2 é a igreja sobre a qual foi feita a seguinte profecia: nos últimos dias, o Espírito será derramado sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Nós somos sacerdotes, mas o Espírito foi derramado para que nós também profetizemos. Nós temos uma responsabilidade sacerdotal, e o que é o sacerdócio? É a representação. O sacerdote é aquele que representa Deus diante do povo e representa o povo diante de Deus. É aquele que fica no meio do caminho, preso à cruz, resplandecendo o céu na terra, resplandecendo a terra no céu. Nós estamos aqui para refletir, nós estamos aqui para conectar, para que ligarmos a terra e será ligado no céu, para fazermos a conexão da terra com o céu, a conexão do céu com a terra. Nós somos essa ponte, nós somos sim o corpo desse Deus que é caminho. Nós somos isso. E somos também profetas para esse mundo. Nós temos a responsabilidade de profetizar sobre esse mundo. E profetizar, gente, não é dizer eis que te digo e fazer apostas no futuro, não. O profeta, sim, recebe de Deus revelações a respeito do futuro e fala essas revelações, tem a responsabilidade de falar. Mas mais do que isso, o profeta não é alguém que diz o futuro. O profeta é alguém que vê o futuro, às vezes, para dizer o caminho. A gente não diz o futuro, a gente diz o caminho. Repete isso aí, amigo. Repete isso aí, por favor. O profeta não é alguém que diz o futuro.
O profeta é alguém que vê o futuro, se necessário, para dizer o caminho. O profeta diz o caminho. Nosso Muito papel como forte. profeta é apontar o caminho, é dizer qual é o caminho. A gente não pode simplesmente dizer para a sociedade o seguinte: vocês estão errados, ideologia de gênero não existe. A gente não pode dizer para a sociedade é errado uma pessoa casar com outras 3 pessoas ao mesmo tempo. A gente não pode dizer para a sociedade é errado sair se divorciando, é errado parar de ensinar a religião nas escolas, é errado parar de ir para a igreja. A gente não está aqui simplesmente para dizer o que está errado, a gente não veio para condenar o mundo, a gente veio para absorver, a gente veio para dizer o que é certo. Na hora da gente começar a mostrar ao mundo qual é o caminho, na hora da gente começar a dizer ao mundo o seguinte: é certo conhecer a pessoa antes de tirar a roupa dela, é certo amar antes de se deleitar em alguém, é certo servir antes de se servir. Yes. O pecado entrou no mundo quando Eva primeiro se serviu e depois dividiu com o marido. O pecado foi tirado do mundo quando o cordeiro primeiro partiu o pão, deu, e só depois, dando graças, abençoou e comeu junto com todo mundo. É nosso papel mostrar ao mundo um caminho, e esse caminho é o caminho do amor, é o caminho do compartilhamento, é o caminho da solidariedade, é o caminho da entrega, é o caminho do sacrifício. Na hora da gente não simplesmente ficar falando que a política é do demônio, que a política é de gente corrupta. Está na hora da gente mostrar como é que Cristo faz política. Está na hora da gente mostrar como é que Cristo atua nas discussões a respeito da legislação. Está na hora da gente mostrar qual é o caminho certo. Está na hora da gente parar de falar mal de tudo e chegar e dizer como é. Sabe aquela conversa de eu não sei como é que faz, mas só sei que está errado. Esse cara que faz isso, ele não serve para nada. Ele não serve para nada. Se a igreja for alguém que só fala mal de tudo, essa igreja não serve para nada. Uma igreja que só fala o que está errado no mundo é uma igreja inútil. O profeta, ele não chega e diz, está tudo errado, ele chega e diz, como é que você conserta isso aqui? Nosso papel profético... Celebrar... Oh, desculpa, amigo, só conclua, vai que eu falo. Nada, meu amigo. Concluir, isso nunca vai acontecer. Concluir, isso nunca vai acontecer. Aqui é caminho, não, você puxa... eu ia pontuar só uma coisa, celebrar o estilo de vida de Cristo, né? Eu lembro que muitas vezes, eu via muitos adolescentes e jovens, e eu uso essa faixa etária porque foi onde eu visualizei muito isso, na questão sexual. O adolescente está começando a lidar com os hormônios e tal, e o adolescente que cresce na igreja, ele já cresce com aquela coisa, se guardar para o casamento, e algo que no mundo é absolutamente absurdo, é muito absurdo, é muito distante da realidade. Isso, né? Inaceitável. Exatamente. E aí o que é que muitas vezes eu percebia? O cara, ele demonstrava assim, eu tô obedecendo a Deus para não desagradar a Deus, mas estou sofrendo aqui. No fundo, eu queria o prazer de viver uma outra vida. Então, ele não celebra o estilo de vida de Cristo. É tipo, eu estou aqui por uma obrigação, mas não é meu prazer obedecer. Se a punição acabasse, eu ia viver, na verdade, um estilo de vida completamente mundano. E é o que muitas vezes a gente vê em diversas áreas do sacerdócio dos cristãos, em diversas áreas da sociedade. É eles carregarem uma mensagem porque eles foram ensinados assim, mas eles olham só o lado negativo. O mundo está errado, 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 o mundo está errado. Eles esquecem justamente de celebrar um estilo de vida que Deus nos deixou. Amigo, tem 2 perguntas aqui que foram bem primeiro, capciosas. Antes da pergunta, eu queria focar nisso aqui, gente. Isso que o Thiago falou é muito precioso. O papel da igreja é muito mais celebrar aquilo que Cristo nos apresentou como estilo de vida. Isso é maravilhoso, Ti, porque você falou sobre o jovem que cresce na igreja, eu cresci na igreja, você cresceu na igreja, e a gente sabe tudo o que a gente não pode fazer. Quanta coisa a gente ouve sobre o que não pode ser feito. Gente, minha esposa é pediatra, a melhor pediatra do mundo. Aliás, ela é a melhor tudo do mundo. E ela fala muito, ela compartilha comigo alguns conteúdos, ela gosta muito de um livro que é pedagógico, chamado O Cérebro que Diz Sim. E esse livro, ele foca na chamada disciplina positiva. Alguma coisa que parece óbvia quando você diz de uma forma clara. Observe o seguinte, chega para uma criança que está pulando no seu sofá e diga, menino, não pule no sofá, não pule no sofá, não pule no sofá, não pule no sofá. A criança continua pulando, porque o cérebro dela está internalizando várias vezes a seguinte palavra, a seguinte expressão, pule no sofá, pule no sofá, pule no sofá. O não fica em caixa baixa, o pule no sofá fica em caixa alta. E a gente está hoje olhando para o mundo seguinte, não forniquem, não tenham relações homoafetivas, não tenham relações poliamorosas, não tenham relações frívolas. A gente está dizendo para o mundo o que o mundo não deve fazer e gritando isso várias vezes. Mas cadê a disciplina positiva? Cadê a alegria em fazer o que Cristo nos disse para fazer? Cristo nos disse tanto mais sim do que não. Cristo nos disse tanto mais o que nós devemos fazer do que o que nós não devemos fazer.
A disciplina positiva é isso, é você chegar para a criança e dizer o seguinte: filhinho, ele está pulando no sofá, você diz para ele: filhinho, olha como é maravilhoso deitar no sofá. Papai vai deitar no sofá aqui agora e vai esquecer do mundo, porque deitar no sofá é maravilhoso. O sofá foi feito para deitar. O sofá é delicioso quando você deita nele do jeito certo. Você não quer mais levantar. Você precisa de um guindaste para tirar papai aqui quando o papai deita no sofá. A menina vai olhar e vai dizer: caramba, parece maravilhoso deitar nesse sofá. Acho que eu quero fazer isso. Se a igreja começar a dizer para o mundo como é delicioso o sexo no casamento, como é delicioso conhecer uma pessoa e saber até qual é o filme de que ela não gosta antes de tirar a roupa dela. Se o mundo perceber como é delicioso desnudar a alma antes de desnudar o corpo, e como desnudar o corpo impede de desnudar a alma, porque quando você vê a pessoa despida, você não quer ver mais nada. E é isso que tem acontecido com os casamentos. O casamento começa do auge e daí para frente tudo é queda, porque as pessoas, antes de tudo, veem o aspecto sexual e depois não tem mais tempo de enxergar a profundidade do ser. E o mundo perdeu a graça do casamento por isso. Gente, por que o casamento em Cristo é delicioso? Por causa das coisas que Cristo ensinou para a gente fazer e não daquelas que ele disse para a gente não fazer. Cristo disse: maridos, amem as vossas esposas do jeito que Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja, gente? Ele levou a igreja para a cama no primeiro dia? Não foi assim. Cristo foi tão delicado com a igreja, foi tão cuidadoso, tem sido. A primeira vez que eu me encontrei com Cristo, eu sendo igreja, a primeira vez que ele me olhou, assim, ele me olhou de longe, eu me derreti todo. Olha A aí. primeira vez que eu conversei com Cristo, ele não falou em sexo hora nenhuma, ele não falou em intimidades hora nenhuma, ele não falou no meu corpo hora nenhuma, ele não falou em nada meu que ele quisesse. A primeira vez que eu conversei com Cristo, ele quis ouvir as minhas necessidades. Eu passei horas falando com ele, ele ouvindo super atencioso. Eu conversei com Cristo, eu quis conversar com ele de novo, passei a conversar direto, a gente começou a trocar horas por telefone. Durou anos esse relacionamento, até eu ter uma intimidade com Cristo, meu amigo. Eu já sabia coisas sobre ele que ninguém mais sabia, só eu. Ele já sabia coisas sobre mim que ninguém mais sabia, só ele. Esse é o modelo perfeito de casamento. Gente, que delícia meu casamento com Cristo. Eu, como Perfeito, igreja, sou perfeito. extremamente realizado nele. Ele, como noivo, é cada vez mais realizado em mim, mesmo eu sendo tão imperfeito. Esse é o padrão, gente. E eu não estou falando do que você não pode fazer, não. Eu estou dizendo do que você pode fazer para ter um casamento maravilhoso. Eu estou lhe falando do que você pode fazer para celebrar o estilo de vida de Cristo. Essa frase de tia é maravilhosa. A nossa função no mundo é celebrar o estilo de vida de Cristo, mostrar para o mundo como é gostoso ser crente. Como é uma delícia Ser falar em crente é uma línguas. delícia. É Ser crente é uma verdade. delícia. É verdade. Amigo, tem duas perguntas aqui que o Júnior fez. Júnior, você fez duas perguntas, eu vou reunir elas duas em uma só questão. Porque qual é o cerne da questão dele? Como é que o cristão pode influenciar a sociedade através de políticas públicas e tal? E eu quero, na verdade, trazer, amigo, também um questionamento, porque muitos crentes, eles se escondem da realidade da responsabilidade política, e aqui eu quero ser bem direto na questão política. Eles falam assim: eu não tenho um chamado para a política. Quando ele fala isso, o que é que no fundo ele está querendo dizer? Deus não me chamou para ser candidato a um cargo eletivo. Só que isso é muito pequeno, né? Política não se resume a um cargo eletivo. Como você pode dar um conselho, uma dica para essas pessoas que, mesmo que não sejam chamadas para um cargo eletivo, como elas podem contribuir para o cenário político do lugar onde elas estão inseridas? Ti, a palavra política está muito pervertida. Quando a gente fala em política, a gente pensa em gente que se serve da cidade para alcançar o poder. Eu não conheço essa política. Essa política não existe. Isso tem qualquer outro nome que não seja o de política. E é disso que as pessoas têm raiva, ódio, nojo e aversão. É para isso que elas não foram chamadas. Política, na acepção mais adequada do termo, é quase que o oposto disso. É alcançar o poder para servir à cidade. Não se servir da cidade para alcançar o poder, é alcançar o poder para servir à cidade. E se você entender assim, você faz política o tempo inteiro. Você foi chamado sim para a política porque você, se foi chamado por Cristo, foi chamado para a mesma coisa que eu. E nós só fomos chamados em Cristo para uma coisa. Segundo Paulo, fomos chamados para a sua maravilhosa luz. Uau. Nós somos chamados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para a luz. Fomos chamados para brilhar. E a luz, o que é a luz, gente? A luz é um serviço. A luz é um serviço. A luz é uma onda que
Quando ela passa, as trevas cedem, as trevas saem, as trevas morrem e tudo ao redor é servido por ela. Uma luz só existe enquanto algo que brilha e serve ao contexto ao seu redor. Política é serviço, ser luz é ser serviço. Nós somos chamados para a luz. Então, sim, fomos chamados para a política. E quando eu falo que fomos chamados para a política, eu digo que fomos chamados para servir o contexto ao nosso redor. Quando a gente fala de política, a gente fala de servir a alguém além de mim mesmo. E isso eu também posso chamar de evangelho. É claro, existem várias formas de servir. O exercício de um cargo eletivo é só uma dessas formas. Porque quando eu digo que política genuína é alcançar o poder para servir às pessoas, eu posso falar assim, de alcançar o poder legislativo, alcançar o poder executivo. Na verdade, esses termos até estão errados. Não existe poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Existe um poder que emana do povo, que o exerce mediante seus representantes. E existem 3 funções desse poder, que são a função legislativa, a função executiva e a função judiciária. Fica mais fácil quando a gente percebe que o prefeito não é um poderoso, é um funcionário. O juiz não é um poderoso, é um funcionário. É um funcionário do poder. Excelente. E quando a gente pensa nessas coisas de alcançar essa função do poder, é claro que a gente está, se a gente estiver falando de política genuína, está falando de alcançar para servir as pessoas. Mas existem outros poderes que você pode alcançar para servir, sim. Quando você alcança um poder aquisitivo, se você é crente, você passa a servir a sua comunidade. Se você sai da... E quando eu digo alcançar poder aquisitivo, gente, não é ficar milionário, não. Não é só ficar milionário, não. Se você deixa de ser mendigo e se torna dono de uma casa, a partir de então você já passa a servir ao mendigo ao seu redor. Eu gosto dessa frase. Quem tem um dia de convertido já é mestre de quem ainda não se converteu. Olha aí. No Evangelho não existem alunos passivos. Aqui todo mundo é discípulo e todo mundo é mestre. No Evangelho não existe... Não existem alunos passivos. Uau. Aqui todo discípulo é mestre. Anota essa aí, gente. No Evangelho não existem alunos passivos. Glória a Deus. Aqui todo discípulo é mestre. E eu provo isso na Escritura. Tem um cego na Escritura. O cara era cego. Ele nunca tinha lido a Bíblia. Por definição, não existia o Braille ainda. O cara era um ignorante de pai e mãe. Ele estava lá perdido, sem nem entender o que estava acontecendo. Jesus chega e cura ele. Jesus não chega e cura ele como normalmente cura. Normalmente Jesus cura conversando com o cego. Esse aí, coitado. Jesus não conversa nem com ele para curar ele. Jesus conversa com os discípulos para curar ele. Ele está lá sem entender nada. Ele é ignorante de pai e mãe. Jesus chega, fala com... A Bíblia diz assim, Jesus passando viu um homem, os discípulos perguntaram a Jesus sobre esse homem, falaram sobre o pai dele com Jesus, a conversa entre Jesus e os discípulos. Jesus, quem pecou, ele ou o pai dele para ele ser assim? Jesus responde aos discípulos e cura o homem. O cara não sabe nem o que está acontecendo, tem nada a ver com a história, e mesmo assim é curado. Me lembra até uma piada, mas não vai dar tempo de eu contar não, outro dia eu conto. Esse cara chega e é curado sem entender o que está acontecendo. Aí, o que acontece? Levam esse cara para a faculdade de teologia, junta o reitor da universidade, chama vários professores e querem fazer uma banca de TCC com o cara para ele explicar a martiologia cristã. Eles chamam Jesus, eles chamam o cara... Velho, bota o cara, chama os pais do cara para assistir a banca de TCC dele. O cara, todo com a cara de... Sabe aquele tabarelzinho, gente, que tá ali mascando um pedacinho de mato. E um monte de professor com beca chega para ele e diz: então, Vossa Reverendíssima queira nos esclarecer com que substrato e que arcabouço gnoseológico motivou aquele que vos curou. Ele olha para o cara: eu não sei não, senhor, moço. Não sei explicar o que aconteceu não, moço. Mas olha só, porque a shabatologia já chegou à conclusão de que um homem não deve curar enfermos durante o dia reservado ao descanso, conforme o Decálogo instituiu nas 613 leis que estabelecem a Torá e a instrução dada aos nossos pais. E o cara olha para ele e diz: ô moço, eu não sei não, senhor, moço. Eu não sei explicar isso aí que o senhor está pedindo, não. É eu não aquele tenho versículo instrução. que está lá no Evangelho de Chicó, né? Exatamente. Só sei que foi assim. lido no Nordeste é assim que fica. E aí quando os caras perguntam: mas peraí, me explica uma coisa, irmão. Você está aqui então por quê? Porque você está dizendo que você não sabe se o cara que te curou era pecador, não era. Você não sabe quem era esse cara. Você não sabe explicar nada. Aí o cara diz para eles uma aula de teologia que eles nunca tiveram em nenhum outro lugar do mundo. O cara chega para eles e conta a experiência deles e diz assim: se ele é pecador, eu não sei. Como ele fez o que fez, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora enxergo. Uau. Jesus, através daquele cara, se manifesta para os fariseus como o único capaz de reverter a cegueira espiritual do homem. A partir dali,
Eles descobrem que evangelho é vivência, evangelho é compartilhamento de uma experiência genuína. Evangelho não tem a ver com o que você sabe, mas com o que você vive. Evangelho tem a ver com o que Jesus fez na sua vida. Evangelho não tem a ver com o que você sabe a respeito dele, mas com o que ele fez na sua vida. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora enxergo. O maior ignorante da história do evangelho, estava dando uma aula a toda uma faculdade de teologia. Porque o salvo, que tem um dia de convertido, já é mestre de todos os ímpios. No evangelho não existem alunos passivos. Todos somos discípulos e mestres. Porque Jesus disse, o mandamento que eu vos dou daqui para frente é, ide e ensinai, aprendendo a guardar aquilo que eu vos tenho dado. Então, os dois verbos que definem o evangelho é ensinar e aprender. A gente aprende no céu e ensina na terra. A gente ama a Deus e ama o próximo. A gente recebe na haste vertical da cruz e distribui na haste horizontal da cruz. Esse é o evangelho. Essa história, gente, para quem quiser meditar depois, está em João 9. Tem todo esse relato que Silas brilhantemente falou e como Deus faz algo tão... Amigo, é muita riqueza para pouco tempo, viu? Eu tô grato aqui em Deus de estar dialogando contigo. Obrigado, e tantas pessoas estão testemunhando aqui durante a live o quão abençoadas elas estão. Gente, eu vou deixar essa live salva aqui no meu perfil. A gente vai colocar também no YouTube lá do Influência, canal do Influência no YouTube. E meu amigo Silas, ele também, pela graça de Deus, ele é candidato a vereador aqui na cidade de Salvador. É um homem de Deus, é um homem precioso. Vocês perceberam que em momento nenhum da live ele fez campanha para ele mesmo. Ele falou, isso aqui sou eu que estou falando, se ele nem pedir. Mas é um amigo que tem a minha confiança, que tem o meu respaldo. E que vocês viram em poucos minutos o quão profundo é o coração de Silas em Deus e o quão profundo é Deus através do coração de Silas. Mas eu não estou aqui de maneira nenhuma para te pedir voto, sabe? Não, a minha ideia não é essa. Mas eu quero te convidar a você seguir o perfil de Silas, porque mesmo antes, eu conheço ele muito antes dele pensar ser candidato, mesmo antes disso, ele já é alguém que tem compartilhado dia e noite nas redes sociais e também quem tem a oportunidade de conviver com ele, de muitas coisas do coração de Deus. Então, assim que acabar essa live, vai lá no perfil de Silas, segue ele, seja profundamente alimentado pelos céus através dele. Meu amigo, temos 2 minutinhos, faça suas considerações finais para que a gente conclua esse breve momento. Eu quero fazer um agradecimento e um pedido de desculpas. Eu queria pedir desculpas a você que está nos assistindo, porque agora deve estar com a sensação de que foi vítima de uma propaganda enganosa, porque você veio para ver Tiago falando, mas Tiago é muito educado. E eu sou advogado, sou professor e agora sou candidato a vereador, ou seja, político. Então, meu amigo, o segredo para conversar comigo durante 3 dias é dar bom dia e não interromper. Se não me cortar, eu falo sem parar. Tia, eu queria te ouvir mais, cara. Preciso ter outra live contigo para te ouvir. Então, desculpa você que veio aqui para ouvir só Tiago e teve que me ouvir. Mas eu acho que você ouviu o Espírito Santo, ouviu Deus através de mim e de Tiago, porque onde 2 se reunirem, ele se faz presente. Então, o meu primeiro é o pedido de desculpa. Segundo, Ti, é um agradecimento e uma imputação de responsabilidade. Você talvez não saiba disso, mas você é um dos maiores responsáveis por essa minha candidatura. Isso tem a ver com algo antes da gente se conhecer. Porque você, no Good News de 3 anos atrás, antes da gente ter essa amizade que, graças a Deus, nós temos de maneira profunda hoje, eu estava chegando para a Lírio, eu ainda não era membro da Lírio, mas eu fui ao Good News e você fez uma oração para que Deus levantasse homens de Deus engajados na política de Salvador. Você fez uma oração para que o Espírito Santo despertasse candidatos. E quando aquela oração terminou, um amigo meu, que sabia que eu vinha orando quanto a isso, não quanto a candidatura, não estava ainda no meu espectro me candidatar a algum cargo eletivo, mas orando por um despertar de Deus nos movimentos sociais. Eu trabalho com pessoas em situação de rua há mais de 10 anos, então isso sempre me moveu de uma forma muito contundente. Eu sempre sofri muito as dores da população de rua de Salvador, e aí sempre conversava com os meus amigos, a gente mobilizava projetos sociais. Esse meu amigo saiu do lugar onde ele estava depois da sua oração e veio dizer a mim assim, cara, durante essa oração, o Espírito me moveu, você tem que se candidatar a vereador. E isso já estava, de algum modo, fervilhando, eu não queria ouvir, mas era uma voz que estava em meu coração. E eu encarei essa missão, eu não faço ideia de onde Deus vai me levar, mas eu sei que Ele vai me levar e eu vou seguir com Ele, porque é nele que eu estou. Não sei se Ele vai me levar à Câmara dos Vereadores, não faço questão nenhuma de estar lá. Se Ele não estiver, se Ele não me quiser lá, eu não quero de jeito nenhum. E se Ele me quiser lá, não haverá quem me impeça de lá estar. É esse o meu pensamento. Se Deus quiser, eu estarei. Se Ele não quiser, eu também não quero.
Então eu tô aqui de fato para servir a Ele, seja no projeto social, seja no púlpito, seja na minha família, seja a minha esposa. Meu chamado é para servir, meu chamado é para ser luz. E que bom que eu tô junto de refletores de Deus como você, como Diogo, como Saulo, como gente que Ele me colocou do lado, para que quem olhar distraído vai se cegar. Porque a profecia é essa. Quem acha que enxerga vai acabar cego. E quem não enxerga vai começar a enxergar. Porque é isso que o nosso Deus faz. Ele veio trazer luz para os cegos. Ele veio mostrar o caminho. Ele sabe que Ele mesmo é o caminho. E Ele nos colocou aqui para apontar como setas direcionadas a esse caminho. Vamos junto, meu amigo. Eu estou feliz demais de poder caminhar ao seu lado. E te agradeço por estarmos juntos aqui nessa live, por você ter me convidado, você ter aceitado conversar comigo sobre esses temas tão relevantes que eu acho que precisam ser debatidos, precisam urgentemente estar na pauta da igreja. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Obrigado a quem está participando. Me segue lá, Silas Lopes 18010, é o número da chapa, mas é também o meu Instagram, de uns dias para cá. Então me segue, vê lá alguns vídeos que a gente tem postado. Como o Thiago disse, não quero pedir voto a ninguém. Quero pedir que você me conheça, que você dialogue comigo, que você debata comigo os temas da cidade. E se depois de conhecer você quiser de fato seguir junto, vamos junto. Mas só siga se você conhecer. Se você conhecendo, confiar. Não empreste seu voto nem sua confiança a ninguém que você não conheça, não. Não faça mais isso, não. Então, eu faço das palavras dos comentaristas aqui, amigo, as minhas. E aí eu vou repetindo, ó. Foi incrível, obrigado, irmãos. Foi ótimo, amém. Profeta, que lindo. Uau, lindo. Mãozinha, glória a Deus, amém, amém. Mãozinha, amém. E a melhor aqui foi Jariana Faleiro. Aff, que lindo. Amém, glória a Deus. Mãozinha, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu perfeito. Embaixo, você em cima, que lindo, só pode ser pro conteúdo. Amém, glória a Deus. Olha aí, Deus é um Deus de milagres, né? Deus é um Deus de milagres. Deus abençoe. Deus de milagres, caminho no deserto. Eu luz na escuridão, é aquela coisa, né? Você é lindo com a luz apagada e tal. Ninguém... Gente, vamos fazer o seguinte, antes da gente encerrar essa live, vou pedir encarecidamente, tá? Tira um print da tela agora. Vou só desativar os comentários para facilitar. Você tirar um print da tela e marcar o Silas e também a mim no stories do seu Instagram. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Deixa Deus te usar profundamente através disso aí, tá bom? Já desativei os comentários, vamos fazer uma pose aqui para diminuir a feiura, né, da coisa. 5 segundos aí para fazer um print e postar Silas e também a mim nos stories. E posta uma frase que chamou a atenção de você, que ficou marcado no seu coração. Eu tenho certeza que através disso o seu contributo vai ser muito precioso para nós. Vamos lá? Nunca foi tão fácil evangelizar em ti. Poxa, só compartilhar. Tira o print da tela aí, gente. Foi aí? Deixa eu ver se eu consigo botar o filtro disso. Aqui, ó. Tira o print da tela com... Cadê? Aqui agora vai, amigo. Que maravilha! Tira esse print aí, pelo amor de Deus, gente. Printa essa tela aí agora. Vou com o Silas, 18010. Que sensacional. Que momento. É a primeira vez na minha vida que eu converso com alguém com a pinta na testa, gente. Eu tô emocionado. Jesus! Glória a Deus. Ô, gente, que tempo precioso aqui. Silas, quero te agradecer. Deixa eu voltar só os comentários aqui. Pronto, ativei. Que tempo precioso. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve aqui. Eu só não posso garantir uma frequência de lives com o Silas, porque ele tá a correria, né? Que tudo que envolve campanha e tal, mas passado esse tempo aí da campanha, certamente nós vamos voltar com mais bate-papo, mais lives, mais momentos em que nós podemos compartilhar. Mas vou te falar, Tio, que eu fiquei com inveja sua e do pastor Gilmar hoje, com a live que vocês dois fizeram ao meio-dia para falar sobre o Maranata. Gente, que coisa boa falar sobre o Maranata com você e com ele. Mas vai acontecer em breve. E daqui a pouco é você lá também. Gente, tchau, tchau. Um beijo. Boa noite para vocês. Segue o Silas, printa a tela, manda stories no Instagram. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, meu amigo.